Bom dia, com muita alegria. Consegui chegar antes do meio-dia, hein? Olha lá, nosso calendário de hoje para hoje. Quero apenas a alegria de um dia feito de paz, leveza e amor. É o que eu quero hoje. 14 de julho, segunda-feira. Estou cansada hoje, mas feliz. Fim de semana foi puxado, muita palavra, bênção de Deus. Olha a minha janela, que linda. Parece um portal de sonhos, né? Eu não sei se você acha tão linda, mas eu acho muito linda as minhas flores ali. A maioria é natural, nem todas, mas a maioria. Hoje eu tô com um bolo lá do China, formigueiro. E olha que coisa mais linda, minhas florzinhas ainda estão bem vivas. Hoje eu vou ver se eu compro novas. Aqui hoje eu passei na Lombroso, tem o meu pão redondo predileto e pão de queijo. E aqui tem um presente que eu ganhei ontem da minha linda Fabiana, te amo. E a nossa Rapunzel, que é a filha dela. Rapunzel, porque ela tem um cabelo enorme. Olha só o joguinho de crochê que ela me deu. Ela deu o suplá, ela deu a capinha da xícara. Olha que graça que ficou essa cor. E o pires, ele é feito de crochê também. Olha que lindo, gente. Ai, eu amei esse conjunto, ainda mais que eu amo rosa, né? Rosa, um tom de marrom assim mescladinho. Obrigado, Fabiana, te amo para sempre, minha querida. Ai, meu Deus, aqui tem de tudo hoje, mas o melhor, a palavra de Deus. Hoje eu falei que eu ia dar um conselho para vocês a respeito da vossa mente. Nós falamos ontem, né, da armadura e nós falamos do capacete. Eu falei como proteger a mente. Por que, bispa, falar tanto da mente? Porque eu nunca vi um período igual com as pessoas com a mente ferida por Satanás, ferida por si próprio. Pessoas que, sabe, vão colocando coisa na cabeça, dando lugar e quando vê, tá ali sofrendo. Mas aqui nessa palavra, nos Conselhos Gerais de Filipenses, quando Paulo escreve, no verso 4, ele fala assim, ó, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejeis inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus em oração e súplica com ações de graça. Presta atenção agora, o que ele vem e fala nesse verso 7, como é importante entender isso. O que nos faz sofrer? Olha só, e a paz de Deus que excede todo entendimento humano, todo tipo de entendimento, ela excede. Guardará os vossos corações e as vossas mentes. Eu vou pegar essa tradução, na minha Bíblia está os vossos sentimentos, mas é a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Primeiro, ele fala sobre o quê? Não andeis inquieto. Por quê? Essa inquietação com amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou usar, o que eu vou fazer, é tudo que nos causa essa ansiedade que prejudica o nosso coração e a nossa mente. Faz nós ficarmos atribulados. Ele vem com a perfeição do ensinamento para nós vencermos esse, sabe? Ai, meu Deus, eu não sei porquê, mas parece que eu estou ansiosa, eu tenho vontade de sair correndo, eu tenho vontade de pegar o carro, sair dirigindo, eu já tive nesse lugar. Vontade de pegar o carro e sair dirigindo, e já peguei. E saí dirigindo, antes tinha o Walmart lá, eu ia lá pro lado do Walmart, andava com o carro tudo para aquele lado, depois voltava porque estava angustiada, e ali eu começava a cantar louvores. Mas nós temos que ter a solução dentro da nossa casa mesmo. Você está nessa ansiedade, está nesse desespero, o Senhor falou assim, faça as suas petições conhecidas a Deus. É muito importante isso, fazer nossas petições conhecidas ao Senhor, orando, com súplicas, com oração.
E ele diz que quando as nossas petições são conhecidas diante dele, se você entrega em oração, não pega para você, você entregou. Você entregou na mão do Senhor, Senhor, eu vou confiar, vou entregar nas suas mãos. Agora você não vai pegar de volta. Tá na mão dele, é ele que vai cuidar. Entrega na mão do Senhor as suas petições e começa a descansar diante de Deus, a descansar que o Senhor está cuidando. Ele diz no 7, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Meu Deus, essa é a paz que eu preciso. Se tem que ter um guardião na minha mente, no meu coração, que seja Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é justo. Ele é aquele que faz você sentir segurança. Você sentir paz, você sentir aquela coisa gostosa, sabe? Eu estou passando por essa luta, mas eu sei que o Senhor é comigo, Ele não vai me desamparar, Ele não vai me deixar. Esse fim de semana eu ministrei, eu tive na ceia e eu tive muitas dores, né? Mas o Senhor Deus, Ele foi comigo de uma maneira tão carinhosa, tão tremenda, me dando tempo para aguentar, o tempo para fazer, realizar, entregar aquilo que Deus tinha falado para mim, que era para eu falar, eu falei e glorifiquei o nome do Senhor. Nossa, ministrei sobre Marcos 1, começando o ministério de Jesus ontem, foi tão gostoso. E isso é que Deus quer proporcionar para você hoje. Sabe, bispa, minha mente acordou pesada. Meu coração está fechado. Vim no fim de semana até bom, mas agora, segunda-feira, eu estou angustiada. Então, eu quero dizer para você, pegue esse versículo, Filipenses 4, verso 7, e leia. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a minha mente e o meu coração. Como que é para fazer? Pega as suas petições, faz escrita, faz igual eu. Separei uma agenda hoje só para escrever as petições agora desse segundo semestre. Senhor, tá assim, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, me fortalece nisso. Senhor, me fortalece naquilo. E Deus vai fazer, porque eu creio que Ele é Deus na minha vida e é na sua também. Eu vou orar para que o Senhor venha com a proteção sobre a tua mente, agora. E nós vamos regozijar e ter uma segunda-feira maravilhosa. Senhor, nesse momento, eu clamo por todas as suas filhas, seus filhos que ouvem esse devocional. Senhor, protege a nossa mente, protege o nosso coração, como está escrito aqui, Senhor, em Filipenses 4. Vem, Senhor, e nos ensina a pedir, a falar contigo, a orar, falar sobre nossas famílias, sobre os nossos amados que precisam de socorro. Meu Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos abençoa, cobre-nos com Teu sangue, dai-nos a Sua vitória e a alegria de vivermos a plenitude da Tua palavra. E em nome de Jesus eu declaro sobre a vida de todos que sejam tocados e libertos de toda ansiedade e de todo mal. Amém? Vai ficar liberto. Vamos bater um bolinho hoje, bem gostoso. Esse bolo tá cheiroso. Nós pegamos ele no mercado agora há pouco. Mas ele tá tão perfumado. Sabe, dá vontade de comer mesmo. E olha, gente, ela é pequenininha. Ninguém queria pegar ela lá no Carrefour. Estava desprezada num cantinho, as folhinhas amarelando. Mas eu amei. É assim Jesus faz com nós também, né? Faz conosco. Porque nós estamos lá jogadinho, ninguém olha, ninguém vê, ninguém quer. Mas alguém ama a ponto de levar para casa e cuidar. O Senhor Jesus é assim. Deus abençoe, Fabi, mais uma vez. Estou amando esse jogo, ficou lindo. E quero dizer para vocês que hoje é dia 14 de julho. Vamos acordar para a vida, vamos pôr nossas petições diante de Deus e vamos ter guardado o nosso coração e a nossa mente em Jesus Cristo. Volta amanhã, querendo Deus. Beijo. Deus abençoe, fiquem com Deus.
Bom dia, com muita alegria. 15 de julho, terça-feira. Quero apenas a alegria de um dia feito de paz, leveza e amor. Glória a Deus. Hoje nós temos aqui a gratidão, as nossas flores. Hoje nós fomos à feira, comprei Astromélia. É Astromélia essa? É. Gente do céu, eu misturo os nomes, mas ela tá fechada, mas abre todas amarelinhas. Olha que lindo que ficou esse vaso. Ai, ele tá tão assim, né? É um charme. O bispo comprou um bolo de chocolate com coco, muito delicioso. Tem um pão aqui, esse é aquele pão de torresmo, queijo. Muito gostoso. Eu coloquei meu jogo de cerejinha de novo, porque eu estou apaixonada por essa cereja. Gente, que coisa mais linda. Olha isso. E também temos aqui, depois de tanta beleza, né? A nossa mesa, a palavra de Deus. A janela tá linda, o sol entrando. Tá um friozinho, mas não tá ruim. Tá gostoso, um clima bem assim gostoso. Aqui na palavra diz assim, eu quero ler o Salmo 114 para vocês, o milagre do Êxodo. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá tornou-se o seu santuário e Israel o seu domínio. Olha só, o mar o viu e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os onteiros como e os onteiros como cordeiros. Que tivesse tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste atrás, montes que saltaste como carneiros e onteiro como cordeiros. Que palavra é essa, né? Daí fala assim, treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o rochedo em fonte de águas. Aqui é um resumo rápido do que o Senhor fez quando tirou o povo do Egito. Então, fala sobre a força de Deus, comparando que o mar fugiu, o Jordão fugiu no sentido de abrir, né? E os montes tremeram. Tudo o que aconteceu ali no Êxodo, na saída deles até a Terra Prometida, meu Deus, foram muitos milagres. E é sobre isso que eu quero falar hoje para você. Sobre você, a tua caminhada é como lá atrás, quando Israel saiu do Egito. Você um dia, você estava como prisioneiro, você era oprimido, os exatores estavam sobre a tua vida, aumentando teu serviço dia a dia, fazendo da tua vida um pesadelo, mas de repente você encontrou um Salvador. Na época era Moisés, hoje nós temos Jesus. Jesus nos salvou, nos resgatou do pecado, nos livrou de todo mal e hoje nós temos direito de usufruir de um novo tempo na nossa vida. E mesmo que você esteja no deserto, há provisão. Então há um propósito na tua salvação. O Senhor quer te levar aos céus. Lá eles iam para a terra prometida. E nessa caminhada, que é o nosso processo que nós temos que passar até o dia que o Senhor venha nos buscar, o que temos que fazer? Temos que acreditar que nesse processo sempre houve a provisão do Senhor. Ele tinha o propósito de levar o povo para a Terra Prometida, mas o processo até a Terra Prometida, muitos não aguentaram o processo. E acontece isso conosco hoje. Às vezes você está tão perto da bênção e você desiste, e peca, e erra, e acaba morrendo no deserto. Por quê? Você não aguentou o processo. Mas nesse processo sempre houve provisão. Ele abriu o mar. Quando fala que o mar fugiu, foi quando o mar abriu diante do povo de Deus. Depois, quando foi com Josué, ele abriu o quê? Abriu o Jordão, pertinho já da terra prometida. Houve necessidade de abrir o Jordão, porque Josué que levou o povo à terra prometida. Então, às vezes, você no deserto, você não aguenta.
você joga a toalha, você desiste da luta, você fala, não, eu não estou aguentando esse processo, é muita coisa, eu não quero mais chegar na Terra Prometida, eu resolvi parar por aqui e morrer aqui. É isso, se entregar. Sabe quando nós entregamos para morrer? Eu só vou viver, sabe? Vai pro serviço, volta do serviço, come, não lembra nem o que comeu. Não... Eu vejo tantas pessoas falando assim, não lembro nem o que eu jantei ontem. Falo, meu Deus do céu. A pessoa às vezes fala brincando, mas às vezes não lembra mesmo. Se ele for ficar pensando, ele não lembra o que ele comeu, porque comeu correndo, não comeu em família, não teve aquele momento de conversa, não teve aquele momento de usufruir uma coisa bonita, ouvir alguma coisa agradável, conversar e falar. Não, foi tudo assim, tudo correndo. Foi tudo correndo, falou correndo, passou por algum lugar correndo e deixou de caminhar de encontro com a sua Canaã, e deixou de caminhar de encontro com a sua terra prometida. Aqui, quando faz esse resumo do Êxodo, aqui vai falando extremamente as importâncias do que Deus fez. Diz que ele fez um manancial de água de uma pedra, porque, gente, não saiu pouca água daquela pedra. Às vezes você imagina uma biquinha de água saindo assim, numa pedra. Não, para pensar. Olha quantos homens, mulheres e crianças tinham. Se não fosse uma fonte de água, será que ali eles iam conseguir matar a sede de todo aquele povo? Então, foi muita água que o Senhor derramou. E é o que Deus tem para você. Muita água, sombra de dia, coluna de fogo de noite, maná. Toda essa provisão foi no processo, até que eles alcançassem o propósito, a terra prometida. Então eu quero te convidar hoje, nessa terça-feira, você que levantou desanimado, você que levantou cheio de questionamento no teu coração, você que levantou pensando, meu Deus, eu não estou aguentando, é muita luta, é muita provação. Senhor, se pudesse fazer isso, fazer aquilo, mas não dá para fazer nada disso. Só se posicione, fique firme. Nós falamos sobre a armadura de Deus, se revista da armadura de Deus. Olha, seja grato, olha a minha xícara aqui, ó. Seja grato por hoje, seja grato, todo dia é dia de ser feliz. Seja feliz porque Deus está preparando um novo tempo para você. Tem uma Canaã todinha te esperando, tem uma terra prometida de bênção para você. Você às vezes não tem noção o quanto você é amada. Por mais simples que você seja, é a minha florzinha que eu peguei, que ninguém queria lá no Carrefour. Estava escondidinha num canto, jogada, folhinha amarela. Eu peguei e falei, não, eu vou levar essa gérbera para enfeitar a minha mesa. E ela está num lugar de honra, porque essa mesa é a mesa que eu convido sempre o Pai, o Senhor Jesus, para sentar comigo. E Ele senta comigo nessa mesa. Tem o pão, mas tem o pão da presença. O pão da presença é o nosso Jesus. Então, uma flor, uma luz que está aqui, esse gratidão que está aqui, o meu calendário, eles são peças consagradas ao meu Deus, porque eu recebo, todo dia eu recebo, porque quando eu paro de falar com vocês aqui, essa palavra vai frutificando dentro do meu coração. E quando eu li esse salmo hoje, eu não consegui ministrar outra coisa, porque eu só pensava nele, sabe? De ver a ousadia que o salmista. Você crê? Coloca um amém aí nos comentários, deixa um gostei, deixa um posicionamento para eu sentir que estou sendo ouvida, para eu sentir que a palavra do Senhor está fluindo na vida de alguém, né? Isso é muito bom. Eu gosto de fazer os estudos, passar para os grupos, mas você que me segue aqui, você é um presente na minha vida. Deixa sempre um sinalzinho que você está ouvindo. E principalmente que você está fazendo aquilo que eu tenho ministrado. Todo dia, irmãos, o Senhor entregar uma palavra não é fácil, viu? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e aí vai. E já está indo há mais de 2 anos que eu tenho feito o devocional e o Senhor tem abençoado. Preparo uma mesa, preparo a minha cabeça unge com óleo e o meu cálice está sempre preparado.
Bom dia, com muita alegria. 16 de julho, quarta-feira. Quero apenas a alegria de um dia de paz, feito de muita paz. Gratidão sempre, sempre serei muito grata por tudo, em nome de Jesus. Hoje nós temos aqui um bolo de chocolate com morango. Temos as nossas flores, olha, a astromélia começou a abrir. Que lindo que tá esse vaso, gente. Essas folhas verdes que eu comprei lá também no Carrefour ficaram lindas. Eu nem sei o nome delas. Aqui, tem que acender minha lanterninha. Olha o tamanho desses morangos que o bispo comprou na feira. Uva, uma aguinha gelada, aqui é para pôr o café, essa é a xícara linda que a minha nora me deu, depois eu leio o que está escrito nela para vocês, e aqui tudo preparado e a palavra do Senhor para os nossos corações, que nós vamos ler. Já acendi a minha lanterninha, olha lá, para ficar ali, meu candeeiro, como você quiser chamar. Já tá aqui, olha que lindo que ficou a uva, né? Ai, essa taça, gente, eu amo essa taça. A borda dela é dourada. Linda, né? A palavra para nós hoje está em 1 Samuel 16, quando Davi é ungido rei. No verso 11, diz assim: E disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois enquanto não nos quanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Vocês entenderam? Até que ele chegue, ninguém vai se sentar à mesa, porque ele era o escolhido rei de Israel. Sendo destruído pela desobediência, sacrificando quando não era para sacrificar, fazendo aquilo que não agradava a Deus ou fazendo aquilo que Deus havia pedido para ele não fazer. E ele perdeu essa unção, mas continuou reinando. E Davi tinha unção, mas não estava reinando. A unção estava sobre a vida dele. Mas quando Samuel chegou lá, ele imaginou um monte de irmão de Davi, um mais bonito que o outro. Assim que ele viu o primeiro, ele falou, com certeza já é esse, rei de Israel. Aí o Senhor vem e fala para ele, tu atentas à aparência, eu sondo o coração. Eu quero parar um pouquinho sobre isso, sobre o que Deus vê em nós, o que Deus olha para nós e nota e o que Deus dá valor, é o que o Senhor dá valor. Porque às vezes nós achamos que nós temos que ser lindíssimos, Se vamos estudar essa parte toda, é tão interessante, porque você vê que o Senhor desagradou de Saul. Ele não queria mais Saul como rei de Israel. E ele falou que ele ia levantar um outro rei. Ele ia levantar um outro rei. E o interessante é que ele ungiu Davi bem antes de Davi tomar posse do cargo, porque ainda teve um período de perseguição tremenda. A gente vai falar sobre isso esses dias. Mas quando ele foi ungir, ele imaginou, porque Saul, ele era muito belo, ele era mais alto que todos os homens de Israel. Ele era uma pessoa com presença de rei, com tudo de rei, menos o espírito de rei, porque ele deu lugar às coisas carnais e acabou os mais bem vestidos, aquele que tem o melhor carro, aquele que tem o melhor dízimo, que é esse que Deus vai escolher para estar em tal lugar ou outro lugar ou receber um cargo. E é muito diferente o reino de Deus. O reino do Senhor, o Senhor nos sonda, Ele sonda os nossos corações. Aquele coração que está disposto a servi-lo ou preparado até para reinar. Preparado para reinar. Davi estava preparado para reinar. Então, Samuel olhou e falou, nossa, pela beleza, pela estatura vai ser esse. O Senhor falou, não. Aí veio outro. Ele falou, também não. Aí veio, não. Passou todos os filhos de Jessé. Aí Samuel ficou até assim, meu Deus, eu vim aqui para ungir, acabou os mancebos e não tem quem ungir.
Aí vem a pergunta ao pai dos moços. Acabaram-se os mancebos? Não tem mais ninguém? Ele falou, não, tem um, mas é pequenininho, raquítico. E ele ainda não era feio, Davi era muito bonito. Diz que a presença de Davi era agradável aos olhos. Mas ele era menor que os outros, tinha menos aparência que os outros. Mas ele está onde? Ele estava trabalhando, cuidando de ovelhas. E os outros estavam onde? Todos em casa parados, sem fazer nada. É interessante isso, né? Porque você pode notar que os grandes chamados de Deus, ele sempre vai pegar homens que estão fazendo alguma coisa. Quando chamou Gideão, ele estava malhando trigo. No lugar errado, mas estava malhando trigo. Ele chama homens que estão dispostos a trabalhar, que tenham garras para fazer. Davi poderia estar lá falando assim, mãe, faz um bolo, mãe, tem pão, não sei o quê, mas não. Davi não, Davi estava cumprindo a missão dele, cuidar daquelas ovelhas. Aquelas ovelhas que até os irmãos dele falavam, aquelas miseráveis ovelhas, não eram miseráveis. Era o serviço dele. E é assim que Deus está te procurando hoje. Assim diz o Senhor no meu coração hoje. Estou procurando pessoas dispostas a fazer, dispostas a reinar. Pessoas que estão cuidando de ovelhas, pessoas que estão trabalhando em serviços que não são reconhecidos, serviços que não estão em evidência, mas o Senhor vai fazer um chamado muito grande para você que se acha simplesmente uma pessoa normal. Deus sondou o teu coração e vai te chamar. E Ele vai te chamar para um trabalho grande. Mas nesse tempo de trabalho, até você chegar no dia de ser reconhecido, da coroa ser colocada na tua cabeça, há um processo, né? Eu não vou falar sobre isso, porque esse é um dos temas do nosso congresso do Instituto Terapêutico Crer e Ser, que eu vou estar falando no dia 2 de agosto. Então, eu não vou entrar nesse assunto hoje com vocês. Mas eu vou falar, Davi, ele resistiu o processo até o propósito. Até o propósito. O propósito de Deus que tinha era que ele reinasse. É o que eu falo. Davi era um rei sem coroa e Saul era um rei sem unção. Tinha coroa, mas não tinha unção de Deus. Essa é a comparação que eu faço entre os dois. Por isso, nesse dia 16, eu quero fazer um convite para você ver minha mesa, claro. Ó, meu bolo, ó, o morango tinha caído um, eu coloquei. Ó o cabinho que veio nele, que lindo. Vou comer ele logo depois. Eu quero convidar você para sentar aqui nessa mesa comigo e orar comigo agora, pedindo a Deus para que o Senhor te dê força para você alcançar o propósito que Deus tem para a tua vida. Quando Samuel viu que não chegava, ele falou assim, enquanto ele não chegar, nós não sentaremos à mesa. Manda chamá-lo. Tem um lá no campo? Então manda chamá-lo. E quando Davi entrou, o Senhor falou, esse é o homem segundo o meu coração. Falou para Samuel. Ah, meu Deus, que coisa linda. Você é o homem segundo o coração de Deus. Por que você tem se escondido? Por que você tem falado assim, eu não consigo, eu não posso? Santifica a tua vida. Purifica o teu caminho. Purifica a tua boca. Para de falar coisas ruins, coisas negativas. Não faça isso. Porque Deus tem uma coroa. Deus tem um chamado. Deus tem um chamado e não é para ninguém, não, é para você mesmo. Você que está me ouvindo hoje, que entrou nessa live hoje, Deus tem um chamado. Você não precisa do lugar de ninguém. Você vai ter o teu lugar no tempo certo. Tolere o processo. É o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo um processo assim, mas o Senhor tem estado comigo e dando vitória. Amém? Eu vou orar com você agora. Senhor Deus, Pai soberano. Muitas pessoas que estão aqui precisam se assentar à mesa. Elas já foram chamadas para se assentar, mas ainda não entenderam.
a missão que Deus tem para a vida delas. Talvez demore um tempo e nesse tempo ela perca a vontade, ela perca a coragem, está demorando, bispa, o chamado, mas Senhor, mostra que tu tens o chamado e tu vai cumprir. E tu nunca chamou alguém para não cumprir. Em nome do Senhor Jesus eu declaro a bênção sobre a vida de vocês, a autoridade de Deus sobre a vida de vocês e a unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que vocês estejam unidos em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje, eu desligando aqui, vou fazer o sorteio da xícara das minhas meninas que participaram do desafio Chail. Eu vou gravar e vou colocar nos grupos. Agora eu vou embora e amanhã eu volto. Beijo! Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Pensaram que eu não ia chegar hoje, né? Cheguei. Passei uma manhã assim diferente, né? Hoje eu conversei com uma amiga minha que fazia muito tempo que eu não conversava, a Márcia, tá lá nos Estados Unidos. Nós trocamos zap, conversamos. Aí eu acabei me atrasando um pouquinho, mas eu falei, eu vou gravar. Aí quando eu acabei de conversar, eu recebi uma visita aqui. E eu tive que receber, não tinha jeito, e atrasei. Mas estou aqui, dia 17 de julho, quinta-feira, que era um dia de alegria, gratidão, foi momentos agradáveis que eu passei. Olha como minha astromélia abriu. Gente, olha que linda que ela tá. Daqui a pouco ela já vai, porque abriu, fica um pouquinho. Então hoje, ó, vai ser uma mesa diferente, foi o que deu. Ó o bolo que o bispo achou, só isso, um bolinho cortado. Um bolinho cortado, quadradinho, a xicrinha para um chá, uma uvinha que eu já dei umas cutucadas, porque a uvinha ela é pequena, mas é doce. Mas, gente, eu me comovi tanto, porque de manhã eu faço um curso ainda, né? Antes de conversar tudo, eu faço um curso das 7 às 8. E hoje houve um comentário sobre esse tema aqui, eu fiquei assim tão mexida. Não foi no curso, foi no intervalo de um feed que eu estava vendo. E aqui em 2 Timóteo 4, no verso 16, Paulo falando assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso lhes não seja imputado. Meu Deus. Deu um nó na minha garganta só de eu ler essa palavra, só de ler. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aqui foi uma das defesas de Paulo, que ele já estava preso, né, em Roma, e as cartas, a maioria das cartas ele escreveu preso, né, em Roma, e é interessante ver a maneira que ele vai falando a Tito, a Timóteo, aos discípulos dele, né, que levava a palavra. Mas quando ele vem com essa palavra, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes me desampararam. Eu quero falar com você que está se sentindo exatamente desse jeito hoje. Parece que temos tantos amigos, não parece? Mas tem momento que eles somem. Formamos amizade, investimos em amigos. Paulo era cercado de discípulos, né? Discípulos que iam, pregavam a palavra, mas tinha um que não estavam lá, nem era por gosto deles, não. Eles não estavam lá porque eles estavam em missão em outro lugar pregando o evangelho. E alguns que podiam estar lá viraram as costas. Ele fala de um que deu trabalho para ele lá e o abandonou. Então eu fico pensando assim, um homem igual Paulo, eu queria ficar sentado ouvindo ele pregar a palavra, queria trabalhar, ajudar o ministério dele, fazer alguma coisa, porque foi um ministério muito soberano, ele pregou para os gentios, ele trouxe a palavra, o evangelho de Jesus para os gentios, mas mesmo assim, na prisão, ele foi abandonado. Ele aparentemente não teve um advogado, ele não teve ninguém que o defendesse, e assim
que às vezes nós sentimos. Eu passei por um tempo aí, essas 2 semanas atrás, que foi feita uma injustiça muito grande no sentido de algo que eu tinha que resolver. E eu passei as consequências dessa injustiça, me causou dor de estômago, mal-estar, tudo. Mas isso não era uma sentença de morte, era algo que podia ainda ser resolvido. Agora, Paulo não, ele estava sentenciado à morte. Mas aí ele vem e fala assim: mas o Senhor assistiu-me e me fortaleceu. Ai, para que fosse cumprida a palavra da pregação por mim. E todos os gentios a ouvisse, e fiquei livre da boca do leão. Então, esse mais muda a tua história. Olha, a Maria não olhou para você, a Tânia não olhou para você, a Josefa não olhou para você, ou não sei quem não olhou para você. Você está se sentindo um lixo. Meu Deus, eu estou abandonado. Eu estou a última bolachinha do pacote, mas não é a última mais gostosa, não. A última que amassou, ficou sofrida e ninguém quer comer porque virou uma coisa que não tem nem nome para falar. Então, você tá aquela bolachinha abandonado, ninguém te defendeu, você está correndo o risco de tantas coisas e não veio um amigo. Aqueles amigos que você levou comer fora, aqueles amigos que você recebeu na tua casa, que você gastou para fazer almoço para eles, nesses momentos eles somem. E aí você está desiludido? Então o Senhor me mandou exatamente falar isso para você hoje. Que Ele vai aparecer naquilo que parece para você ser o fim. Aquilo que parece para você ser uma prisão, aquilo que parece ser a boca dos leões, o Senhor vai vir para assistir e defender a tua causa. Essa palavra veio para minha vida hoje cedo, porque eu estava me sentindo assim por não solucionar. Agora à tarde que eu vou ver se eu consigo solucionar ainda. Estou esperando uma pessoa chegar aqui para poder me auxiliar nisso, né? Mas, gente, eu fico pensando desse jeito, como eu me senti abandonada, mas de repente o Senhor usou um rio assim normal, onde a pessoa falou assim: Paulo se sentiu assim, mas não se sinta. Eu falei, essa é a palavra que eu vou trazer no devocional hoje. Por isso que eu estou aqui fazendo devocional às 13h48, para que todos vocês saibam que o Senhor falou comigo e falou com vocês. Eu vou assistir você. Eu vou te defender. Eu sou o seu advogado. Eu sou aquele que vi a tua vergonha, vi o desprezo dos outros e vou tomar conta. Às vezes você tá achando assim, eu perdi, eu me decepcionei porque perdi, eu não sei. Não, você não perdeu, não. É o Senhor que tá cuidando, é da maneira dele. Ah, não veio o Alexandre Latueiro, né? Acho que é esse o nome do infeliz, como diz o bispo, né? Que desprezou aqui. Eu não estou achando o nome dele agora. Deve estar bem perto, mas eu não vi. E não veio o fulano, não veio esse, outro estava pregando não sei aonde. Não tinha ninguém para me defender, mas o Senhor esteve comigo. Paulo falou tudo. O Senhor está com você. Não se defenda. Eu tenho falado isso a semana toda, o mês todo. Desde quando eu faço devocional, eu falo, não se defenda. Se posicione. Se coloca na presença de Deus. Porque o Senhor vai assistir você nesse problema. O Senhor vai dar as armas para essa vitória. O Senhor vai dar tudo aquilo que você precisa em nome de Jesus. Amém? Eu vou deixar vocês com essas palavras. E eu acredito que Deus está falando no teu coração. Deus vai falar cada vez mais. Hoje é só, coloquei um bule de chá, café, cabe café nesse bule aí, né? É bem lindo, pintado, que eu ganhei. Gente, eu amo esse bule. Olha só as nossas astromélias. Tem essa uva docinha. Esse bolo deve estar muito bom, viu? Parece uma cuca, mas essa cor eu nunca vi, mas diz que tem, né? Olha só, esse crochê, gente, que coisa maravilhosa. E fica aqui nesse dia 17, essa palavra, quando todos te abandonarem, quando parecer que você está sozinho, só lembre, Jesus é o melhor amigo. Volta amanhã no horário. Beijo!
Bom dia, com muita alegria. É 12:03, dá tempo de eu falar bom dia, né? Olha aqui, dia 18 de julho, sexta-feira. Estamos aqui com uma gata xereta no meu devocional. E hoje é dia de ser feliz, dia de alegria. Gratidão pela vida. Olha que lindo que espelhou o livro, né? Ai, que lindo. Gente, eu tô com um bolo do Sam's Club de pamonha. Esse eu não vou dar pra ninguém, porque tá delicioso. Vai ser pro meu momentinho namoro com o bispo hoje, né? Sexta-feira a gente não vai fazer nada hoje, eu acho. E olha só, gente, a margarida mais descabelada que eu achei no Sam's Club, eu peguei, porque eu achei totalmente ela assim, cresceu pra lá, pra cá, pra cá, pra lá, e é a minha cara essa margarida. Olha o pão. E aí a palavra me tocou muito sobre o posicionamento de Neemias. Eu quero ler só esse versículo para vocês. Ele recebe a notícia em Neemias 1, que os muros estavam destruídos, que a cidade estava assolada, e diz assim no verso 4, 1:4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e tive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Essa é a palavra que tocou no meu coração de ontem à noite, eu quero passar para vocês hoje. Vocês entenderam o que ele fez? Gente, esse azul tá lindo, né? Mas vocês entenderam o que Neemias fez? O posicionamento de Neemias? Ele teve uma má notícia. Ele era copeiro do rei, ele provava a comida que o rei comia primeiro. Se tivesse envenenado, ele morria primeiro. O pão tá lindíssimo, é um pão de brioche. Olha a margarida de perto, gente. Aquelas margaridinhas pequenas, mas que linda. Eu tirei até meu vaso daí hoje, que tá lindíssimo também. Olha, ele tá ali atrás da almofada. E aqui eu coloquei o jogo, né? Lindo, que eu há poucos dias adquiri. E esse suplá que a Camila me deu, muito lindo também. Eu tô gostando que as irmãs que faz crochê tá me abençoando, e quem não faz compra já tá abençoando também. E aqui a palavra de Deus sobre nossos corações. Nós estamos numa campanha de Neemias, né, sobre a família, junto com o pastor João Carlos e a pastora Solange. E ontem o presbítero Jorge pregou e a palavra falou muito ao meu coração, e eu lembrei desse posicionamento que ele falou. Hoje eu saí, fui à feira, fui comprar flor, tudo. E quando eu lembrei desse posicionamento, eu pensei... Mas aí, o que é interessante é que ele soube a quem se socorrer. Ele não tinha, o parente que veio deu notícia, não tinha condição. Não tinha homens corajosos para ir para Jerusalém para reconstruir aqueles muros. Quanto menos ele reconstruiu os muros. Então, a quem ele recorreu? A Deus. A Deus. Eu falei para vocês que eu estava vivendo um problema aí difícil, e foi um problema do meu convênio. Eu não posso ficar sem convênio, né? Principalmente agora. Depois da última cirurgia de coluna, a gente tem que ter um convênio. Espero nunca mais ter que fazer uma cirurgia na minha vida, em nome de Jesus. Aí deu um problema lá no meu convênio e eu tive que sair daquele convênio. Também estava um valor muito alto. Eu precisava de um valor mais em conta, mas só que eu não conseguia um convênio seguro, um convênio que me desse estabilidade no valor que eu pudesse pagar. E passou um, passou dois, passou três, tentamos fazer de um jeito do outro, não dava, e foi isso que foi, e foi papelada, e vai para lá, volta, pastora Kitty me ajudando aqui, vindo aqui, porque tinha muita coisa para preencher pelo computador, aí eu já fico mais nervosa com isso. Ela pegou, fez tudo. Quando foi anteontem, ainda foi reprovado o último convênio, e eu falei, Senhor... Aí eu coloquei na mão de Deus, e foi tão interessante que à noite eu tive um sonho. Que uma pregadora muito abençoada, a pastora Camila, eu acho que todos já devem ver, né, do Juntas, do livro Juntas, elas fazem também muita programação juntas, às 4, né, e
Eu orei a Deus e eu achei interessante que eu falei, Senhor, eu preciso de resposta. Não é esse convênio, então, esse aqui estava tão bom, não sei o que, não sei o que. E agora foi um outro que eu desconhecia até então, ele, né? Eu pensei, falei, e a Camila, ela é uma pessoa que eu sigo ela, mas não é uma pessoa que eu vivo ouvindo as mensagens dela para ficar sonhando com ela, né? E eu tive um sonho à noite com ela. E eu sonhei que ela sentava numa cadeira, estava tendo um grande evento, ela sentava numa cadeira perto de mim, eu estava com o cabelo assim, feito um coque, igual eu uso, mas estava um pouco descabeladinho, assim, quase com aquela... igual aquelas margaridas, sabe? Um para lá, outro para cá, para lá. E ela sentou do meu lado e eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. E ela pôs o meu cabelo atrás da orelha, da minha orelha, mas ela fez com tanto carinho. É Camila Barros, gente? Eu não tenho certeza se é Camila Barros. É aquela que tem ela, daí tem mais a outra que a pastora Kitty gosta, a Raquel, e mais duas lá, mas eu não vou lembrar os nomes agora. Mas eu sei que ela pôs com tanto carinho assim, ela veio, pôs atrás da orelha o meu cabelo, ajeitou e falou assim, não temas, não fica desse jeito. Vai dar tudo certo. Ela só falou isso. Não temas, não fica desse jeito, vai dar tudo certo. E passou a mão no meu rosto. O sonho acabou. Quando eu levantei, eu já tinha certeza que já tinha dado certo. Eu nem liguei para o menino que está lá, correndo atrás do convênio, eu fiquei só esperando, vendo o que ia acontecer, fiz a assinatura lá que tinha que fazer e fiquei só esperando, estava na mão de Deus. Daí eu até contei para minha amiga lá dos Estados Unidos, né, a Márcia, e eu conversando com ela, falei assim, ora por mim, porque eu tô num rolo aqui com um convênio, eu preciso de ter um convênio. Na minha idade a gente precisa, né, ter um convênio. Então, eu peguei e pedi, falei para ela, ora por mim, e olha, vocês acreditam, no final da tarde, o Lucas, que é o moço que está cuidando, o corretor lá de convênio, seguro, ele chegou e ligou para mim e falou, dona Samira, toda hora eu ligo para a senhora para dar notícia ruim, mas agora eu liguei para dar uma notícia boa. Esse convênio aprovou a senhora hoje. Tá tudo certo, já vão fazer a carteirinha, boleto, porque pagar é fundamental, né? Boleto, tudo certo. Gente, eu dei um glória e ele já acostumou com o meu jeito, porque eu não sei qual a religião dele, mas eu falo como se ele fosse cristão. Né? Ele tem nome de cristão, Lucas, aí eu falei para ele, ô Glória, daí depois ele mesmo colocou, ô Glória! Foi muito interessante, porque, olha, foi difícil, viu? Eles estão com umas exigências. Teve um que pediu meu diploma de faculdade. Eu não sei nem onde tá, gente. É uma vergonha, mas eu não sei onde tá. Eu falei, se eu tiver que procurar o meu diploma de faculdade, você vai pagar o negócio e ainda você tem que mostrar que você é formada. Parece até que eles estão te empregando, né? Você que está empregando o serviço deles. Mas, ó, Jesus amado. Mas quando eu pedi para o Senhor uma resposta, foi assim. Neemias fez assim, ó. Quando ele ouviu as palavras, ele assentou, eu também. Chorou, eu também chorei. Aí ele se lamentou, chorou. Por alguns dias eu estive assim também. Jejuando, eu estou jejuando, que eu estou no 100 dias de propósito com a doutora Sayonara Marques, né? Jejuando, orando perante o Deus dos céus. E foi com o Senhor dos céus que eu tive a resposta em um sonho que eu nunca pensei em sonhar com a Camila. Aquela pregadora, ela é maravilhosa, né, irmãos? Uma bênção, as quatro são. Olha, aquele sonho me levou assim, a glória do Senhor de ter confiança. Quando eu levantei, eu sabia que ontem era o dia da vitória. Era o dia de eu assinar a minha bênção, era o dia de eu proclamar a minha bênção. E glória a Deus, está tudo certo, resolvido. E eu creio que não haverá mais nenhum problema, porque o Senhor já pôs as mãos.
Neemias não podia recorrer ao rei. Neemias não tinha ninguém para recorrer a não ser o Deus Todo-Poderoso. E ele orou, e ele pediu perdão pelos pecados dos irmãos dele, pelo pecado dele. Ele se até incluiu, porque nem pecado Neemias estava fazendo, mas ele se incluiu. Se eu tiver pecado, o Senhor perdoa, mas olha para o meu povo. E o Senhor foi e teve misericórdia. Aí ele foi na presença do rei, mas ele não podia falar nada, mas o semblante dele ainda estava angustiado, porque ele não tinha uma solução. Aí, de repente, o rei pergunta para ele, por que que você tá assim? Porque não podia ir diante do rei com cara triste. E ele foi. Ele correu o risco de ser morto aquela hora. Aí, o risco dele ser morto aumentou, porque o rei perguntou ainda por que que ele estava assim. E ele falou, eu vou falar. Ele falou como? Crendo em Deus. É o que você vai falar crendo em Deus. Gente, a nossa história muda através das nossas atitudes. Por que que tem pessoas que não toleram o processo? Porque essas pessoas simplesmente não aprendem que o segredo da vitória é você tolerar o processo e saber a quem recorrer para ir para o teu propósito. Quando ele chegou, o rei perguntou, ele falou, a minha família está destruída, os meus parentes estão sendo mortos, os muros estão todos... Quando falou isso, o rei falou, não, você vai para lá, eu vou te dar material, vou te dar combustível. Combustível que eu estou falando é acessórios, tudo que fosse necessário. Eu vou te dar tudo, não vai pensar que é gasolina, não, por favor. Eu vou te dar todas as coisas necessárias para você ir lá e reconstruir os muros. Um copeiro, amado pelo rei e amado por Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente pega uma luta, uma dor e vai lá falar pro ciclano, pro interbrano, como dizia meu pai, pro Joãozinho não sei do que. Você fala para um, para outro, quantas vezes eu busquei solução em homem? E eles falam, ai não, fique em paz, Deus vai te abençoar, mas nem orar para você ele ora. Ele não pode nem estender a mão para você. Ai, Deus vai abençoar nada, porque ele nem vai orar. Vai abençoar não pela atitude dele, mas pela tua. Então você vai ter que procurar a pessoa certa. Você vai ter que procurar a oração certa e o Deus certo em primeiro lugar. Então quando você vai na presença do Senhor, o Senhor pega e fala, pode ir lá na presença do rei, porque eu vou mover o coração do rei. E moveu o coração do rei, e sabe o que aconteceu? Simplesmente o que aconteceu? Ele recebeu autoridade para ir reconstruir os muros. Nem por isso ele foi no caminho e não teve problemas. Ele chegou lá, enfrentou problemas. Vai olhando o processo. Vai olhando o processo que ele teve que passar. Mas a pessoa que tem a mente firme, a mente está no lugar, ela suporta o processo. Porque ela sabe o que ela quer. Ela tem alvo, ela tem objetivo, ela tem propósito. Eu vou passar por isso porque é necessário eu passar por isso para eu alcançar o meu propósito. E ele foi e alcançou o propósito dele, reconstruiu os muros, enfrentou Sambalat, Tobi, Gesem, enfrentou o cão do deserto lá, raposinha, tudo quanto que é tranqueira, veio para abalar a estrutura dele, mas ele se posicionou e conseguiu fazer a reconstrução dos muros. E assim será com você. Talvez você fale assim, bispa, mas você sofreu tanto por causa dessa bênção. Talvez um convênio para você não seja uma bênção tão assim, né? Você gosta passa e tem confiança em algum médico, no SUS, é bem atendido, glória a Deus pela tua vida. Mas eu preciso de ter médicos assim disponíveis, mais rápido, né? Eu precisava desse convênio. E o Senhor Deus foi lá e preparou, e é uma grande bênção do mês de julho para mim, entre tantas que estou recebendo. Então eu quero dizer para vocês que vocês descansem na palavra do Senhor. Não vai ter rei torcendo o nariz para você, não. Vai ter só o cetro estendido a seu favor. E você vai conquistar as suas bênçãos. Vou deixar você com essa figura aqui linda. E amanhã eu volto. Beijo. Fiquem com Deus.
Bom dia, com muita alegria. Bispa Samira chegando para vocês com o nosso devocional diário, hein? O meu é de domingo a domingo, 20 de julho, domingo. Gente, tá acabando julho. Que o dia comece bem e termine ainda melhor. Ai, eu que eu peço a Deus que esse domingo as bênçãos do Senhor venham sobre a nossa vida. Eis as minhas margaridas descabeladas. Elas são muito lindas, meu Deus. Parece a bebezinha quando acorda, a Olivia. A Olivia, o cabelinho dela acorda todo assim. Hoje eu coloquei aqui um copo, estilo vaso, com hortelã, porque eu vou fazer um chazinho de hortelã para mim mais tarde. E eu queria hortelã in natura. Uma velhinha, porque o dia tá cinzento, com uma cara de inverno gostoso. E olha lá as nossas como estão lindas as astromélias. Um pão de brioche, umas bolachinhas de chocolate, um bolo de chocolate com coco. E olha só esse PG, foi eu que fiz. Eu fico toda orgulhosa quando eu faço, né? Eu só peguei uma flor, torci lá atrás e fiz o PG. Eu gosto muito dessa louça que aparenta aqui o bambu, né? Então segue os talheres também com bambu. E a palavra de Deus, que é a coisa mais linda que a gente tem. O Senhor já falou logo de manhã comigo sobre a cura. E eu quero falar com vocês aqui em Jeremias 17, verso 14. Simplesmente isso. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Gente, precisa falar muito? Eu li esse versículo hoje, eu estava lendo um versículo sobre cura. Porque como hoje o ser humano está precisando de cura. Muitas doenças que aparecem no corpo da pessoa e são devido aos sentimentos. Tem pessoas que estão chegando aí no médico e o médico falando assim, olha, seu caso é uma terapeuta. Passar por uma psicóloga, uma terapeuta ou um psiquiatra, porque as doenças estão acumulando no corpo devido mágoa, rancor, tristeza e tudo mais que pode aparecer na vida de um ser humano que não está totalmente conectado à excelência de Deus. Porque quando você está confiante em Deus, essas doenças que é criada pelo nosso cérebro, elas não acontecem. Mas quando nós começamos duvidar disso, duvidar daquilo, hoje mesmo assim, logo quando eu comecei a preparar, eu vim bem cedo, que hoje nós vamos ter um culto especial, e eu preparando uma palavra para esse culto, e eu vim bem cedo aqui para a mesa para estudar a palavra, o inimigo tentando lançar aqueles dardos de Satanás sobre enfermidade, sobre isso, sobre aquilo. Mas eu falei, Senhor, te repreenda. O Senhor te repreenda, porque vai ser um domingo maravilhoso, excelente na presença de Deus. Nós temos que lutar, fazer guerra espiritual. O Brasil precisa que o povo evangélico se levante, para de mimimi e comece a orar com guerra, batalhas espirituais em favor do nosso país, em favor das nossas casas, em favor das pessoas que estão doentes. Gente, hoje os ambulatórios, as clínicas estão cheias de pessoas com enfermidades na mente. E aí, o profeta Jeremias, ele vem aqui, ele está falando de todo tipo de enfermidade, se é na mente ou é uma coisa que você contraiu, uma gripe muito forte, dores na coluna, problemas nas pernas, na circulação, no esôfago. Aí ele vem e fala assim, cura-me, Senhor, e sararei. Porque médico, às vezes eles fazem um tratamento prolongado. Você fica um período bom e de repente pode voltar. Tem uns que não volta mais. A enfermidade não volta mais. Mas tem outros que voltam e você tem que continuar tratando.
Mas quando é Deus que cura, aqui o profeta fala assim, ó, cura-me e sararei. Ele vem porque ele nunca cura só o corpo. Ele cura a alma, ele cura o espírito. Ele cura os três, corpo, alma e espírito. Ele cura a nossa mente, quando você tem essa fé do profeta para dizer, vem Senhor e cura-me e sararei, é porque você tem certeza que o Senhor vai te curar realmente. Depois ele vem e fala, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Que coisa linda. É aquele que você crê, é aquele que você deposita fé. Essa madrugada eu perdi o sono. Eu fui procurar uma foto da galeria, que eu queria muito uma foto que eu não achava mais. Depois de eu ter orado na madrugada toda, eu peguei o celular e fui procurar essa foto na galeria, e olhando para lá, olhando para cá. E eu comecei a ver as mesas que eu já fiz, porque todas as mesas eu fotografo antes de gravar para vocês, porque no History ela se perde, né? Mas o meu eu fotografo todas as mesas. Aí eu tava olhando, eu falei, meu Deus. Quantos dias que eu entreguei ao Senhor aqui uma mesa arrumada, um pão, um bolo, uma palavra. Mas para cada dia, o bolo você compra, o pão você compra, o guardanapo você compra, a vela você compra, mas a palavra, se ele não der, não adianta, você não tem. Aí você vê como o Senhor é bom e nós temos que louvá-lo. Ele é o meu louvor, porque eu falei, Senhor, eu não tenho de mim palavra para sustentar. Sei lá se eu tenho 20, 30 pessoas que me escutam, seguidores, eles colocam lá 1000 seguidores, mas nem todos seguem. Às vezes as pessoas estão te seguindo por interesse, só para você retornar e voltar a seguir ela também. Mas não, eu fico pensando só nisso. Se 3, 4 pessoas estão ouvindo, e essas 4 pessoas precisam de todo dia ser ministrada, às vezes no mesmo versículo, mas diferente, porque é Deus quem fala. Então eu tenho que louvar o Senhor. Eu tenho que louvar, porque são mais de 300 e poucos dias, porque já faz mais de 2 anos que eu faço. Então eu fico pensando, meu amado, minha amada que está aí comigo, como o Senhor é digno de louvores. Como o Senhor é digno da nossa oração, da nossa adoração. E esse poder que Ele tem de cura. Hoje você pode ter amanhecido triste, porque tem pessoas que no inverno, ao invés de ele ir afiar a espada dele para as batalhas que virão, ao invés dele preparar a foice, ao invés dele preparar as coisas para semear, ao invés de preparar as boas sementes onde ele vai plantar, já se preparando para a primavera, não, ele pega, ao invés disso, ele fica, ai, que dia cinza, o cinza me traz tristeza, um dia assim, olha lá na janela, não é raio de sol não, é só a claridade do dia mesmo. Mas eu achei tão linda essa claridade. Por que que eu achei tão lindo? Porque quando você está com os olhos no Senhor, tudo tem a sua beleza, tudo tem aquele brilho, aquela coisa gostosa, aquele, sabe, aquela coisa boa de se viver. É isso. É isso que eu chamo vocês para ter. Essa coisa boa da vida, essa alegria de servir ao Senhor, essa alegria de estar na presença do Senhor. Ah, meus lindos, povo de Deus, mulheres que estão aqui comigo hoje. Pega esse versículo e escreve na tua geladeira. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me, Senhor, e serei salvo. O Senhor vai te salvar. Ele já te resgatou do pecado, mas Ele vai te salvar da destruição, do dia mau, se você estiver na presença dEle ficando firme.
Faça desse dia cinza um dia maravilhoso. Faça um dia de entrega ao Senhor, faça um dia de felicidade, um dia de cantar, adore o Senhor. Eu já dei um glória a Deus, eu estava esperando o bispo lá na feira, eu falei, glória a Deus! Porque eu estava com muita vontade de louvar o Senhor, muita vontade de engrandecer o nome do Senhor dentro do meu carro. Se alguém passasse e falar, é doida, eu falo, claro que sou doida, sou louca por Jesus, apaixonada por Jesus. Vou dar glória a Deus dentro do meu carro, amém? Vou dar glória a Deus aonde eu for, em nome de Jesus. E o Senhor vai trazer sempre um tempo bom, um tempo de vitória, um tempo de unção para a tua vida. Amém? Vou embora, volto amanhã. Deixa eu falar para vocês. Hoje, aqui no Parque Oratório, tem um culto especial. Hoje é o culto da fornalha aqui no Oratório. Então, nós vamos ter um culto gostoso. A igreja vai ter o fogo que não consome, que eu falei, né? O fogo da sarça ele não consome, ele não destrói. A igreja vai ter a alegria de regozijar na presença do Senhor. Nós vamos cantar, nós vamos salmodiar, nós vamos falar em nome do Senhor Jesus, nós vamos pregar a palavra. E depois vai ter um lanche pro pessoal que está aí no culto. E eu quero você aqui. Vamos nos revestir porque o Brasil precisa de Jesus. Estamos vivendo um período difícil, potestades malignas têm se levantado e cuidado para você cristão não ser um que está dando lugar para o inimigo. Amém? Beijo, até amanhã, querendo Deus.